Próximo orador inscrito, o ilustre deputado Roberto Henrique. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Boa tarde, presidente Dr. José Luiz Nance, caríssimos colegas deputados e deputadas, servidores da casa, povo do estado do Rio de Janeiro que nos acompanha pela TV Alerj. Caríssimo presidente, aquilo que vinha sendo debatido aqui na casa, por mim, por outros deputados, inclusive 2 aqui presentes, a deputada Clarissa Garotinho, o deputado Cristino Áureo e tantos outros que aqui subiram à tribuna para condenar aquilo que acabou acontecendo, a possibilidade daquilo que acabou acontecendo na tarde de ontem, lá em Brasília. Tomaram de assalto aquilo que pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro. Fizeram um sorteio, como eu disse na tarde de ontem, aqui neste plenário, caríssimo colega deputado Cristino Áureo. Assim como os algozes de Jesus de Nazaré sortearam as suas vestes, depois de açoitá-lo e crucificá-lo, também fizeram assim com o povo do estado do Rio de Janeiro. A sanha, a intenção deliberada de atingir o estado do Rio de Janeiro era tamanha que inclusive as comissões lá permanentes da Câmara Federal, frentes parlamentares, começaram a querer cada uma abocanhar para si aquilo que pertence a nós. Por isso, vários fatos que nós já dizíamos aqui em outros discursos, fatos estranhos, vieram também a confirmar. Eu, particularmente, não retiro aquilo que disse em outros depoimentos aqui, a responsabilidade da liderança maior do partido majoritário, do partido do governo, o ex-presidente José Luiz Inácio Lula da Silva. Bem como não tiro a responsabilidade nisso aí da presidenta Dilma, porque eles têm controle sobre o Congresso Nacional. Tiveram controle para, de forma subreptícia, tratarem de assuntos obscuros, como foi o caso do Mensalão. Então, como que um direito líquido e certo, límpido, como são os royalties do petróleo para o povo desse estado, do Rio de Janeiro, tanto os entes federativos, municípios, bem como o estado do Rio de Janeiro, que já existem compromissos anteriores, ao longo desses anos, em que as prefeituras recebem royalties, em que o estado do Rio recebe os royalties, cresceu automaticamente os investimentos, cresceram os investimentos. Se cresceram os investimentos, também, por sua vez, cresceram o custeio de cada máquina pública. Portanto, além dos investimentos e do custeio, os contratos que foram assinados, os planejamentos plurianuais, que é uma exigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
isto é, de cada município, do próprio Estado. Enfim, o que fizeram ontem foi um ato de irresponsabilidade. Repito aqui mais uma vez, feriram de morte a Constituição Federal, transformaram, com um péssimo exemplo que deu a Câmara Federal, esse país num país sem lei. Onde está a Constituição Federal, que seria ali o que está prescrito nela, a orientação do que se pode e do que não se pode fazer? Não é uma lei qualquer, é a lei maior do país, a Carta Magna desse país. Portanto, ferir de morte a Constituição Federal, como feriu quem deveria protegê-la, é dizer o seguinte: podem fazer o que bem entendem. E acho que nesse momento deveria fazer o governador Sérgio Cabral e o governador do Espírito Santo proclamar a independência do Estado do Rio, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, proclamar a independência do Estado do Espírito Santo. Por muito menos, senhor presidente, no final do século retrasado, Serafim Tiburcio proclamou a independência do município de Manhuaçu, na zona da Mata Mineira, e aquele município foi país por 33 dias, por muito menos, por causa de uma fraude eleitoral. Então, essa agressão à Constituição, ferindo-a de morte, merece uma resposta contundente. Nós não podemos arregar, não podemos nos conformar com esta absurda decisão da Câmara Federal. Nós temos que dar uma resposta no rigor das nossas tradições históricas. Nós não queremos o que não nos pertence. Está lá o povo de Minas Gerais, abriram até um site para receber apoio, assinaturas eletrônicas, em defesa dos royalties do minério, subir de 2% para 10%, igualar ao petróleo. Nós não queremos os royalties do nióbio, como eu já disse aqui, do sal, do manganês, do minério. O que nós queremos é aquilo que nos pertence. É aqui, no estado do Rio de Janeiro, que nós somos impactados. Então é hora de nós nos agigantarmos aqui na tribuna, inclusive os deputados do Partido dos Trabalhadores, que não pode virar passarinho fêmea, tem que vir aqui e cantar na tribuna, não pode ser passarinho na muda, que não canta, que o pássaro, quando ele está na muda, ele não canta. E eu observei, e tenho observado, os parlamentares do Partido dos Trabalhadores aqui nessa casa estão roucos de tanto ouvir
Eles estão roucos de tanto ouvir a indignação de outros colegas aqui e estão nos deixando falar sozinho aqui nesse parlamento. Muito obrigado, senhor presidente.